Olá, querido buscador, que alegria estar aqui. Mais uma Caixa Live começando, mais esse espaço de compartilhamento, de crescimento, de aprendizado juntos, porque a gente vai aprendendo junto aqui também. Não é só eu trazendo um conteúdo ou ensinando alguma coisa para vocês, senão que é a gente aqui aprendendo e crescendo juntos. Então, para mim, é um prazer muito grande, né, estar aqui sempre com vocês, trazendo um conteúdo novo, refletindo sobre algum tema muitas vezes, né? Porque a vida da gente ela é composta, né, dessas emoções, desses altos e baixos, dessas experiências que passamos e muitas vezes a gente não se dá conta, né, de tudo que está acontecendo e vai acumulando, né? Vai acumulando de uma certa forma ali no nosso interior e muitas coisas vão ficando para trás, muitas coisas a gente vai deixando de lado, né? Muitas coisas a gente vai jogando para debaixo do tapete, porque pode ser doloroso, porque pode ser um pouco triste lembrar ou até enfrentar, né, a situação em si. E é justamente isso que eu quero falar com vocês, né? Hoje, na verdade, o nosso papo, né, a nossa conversa, a nossa caixa live, ele é bastante profundo, né? Mas ele é muito necessário. Hoje eu quero conversar com você sobre como os traumas se formam e como a espiritualidade pode ser uma das chaves poderosas para te ajudar no processo de cura. Agora, antes da gente seguir, né, pensa aí comigo, tem alguma coisa, um medo, uma lembrança ou uma dor que você tem que insiste em te segurar, mesmo quando você tenta seguir em frente? Se você sentir vontade, coloca aqui nos comentários. É legal a gente poder compartilhar. Esse espaço aqui é seguro e justamente pensado para a gente fazer uma troca de experiências. Para você que está chegando agora, que talvez ainda não me conheça, né? Eu sou o Beiro Cavalheiro, eu sou terapeuta mais holístico, né? Mas eu sou um ser humano que estou aqui aprendendo, eu sou um ser humano que estou aqui compartilhando, né? E eu criei a Vibrar de Amor, eu fundei a Vibrar de Amor com um único intuito, que é te ajudar a viver melhor, sendo quem você é, né? Sem você precisar se diminuir para caber em um contexto, sem você precisar renegar um desejo seu, né? Que você possa se encontrar e se encontrando você possa viver feliz sendo quem você é. Esse é o meu propósito aqui, compartilhar experiências para que você possa também, né, se encontrar. E o Akasha Live é uma dessas ferramentas que eu utilizo, né? Eu tenho as minhas formações, né? Por exemplo, em alquimia akáshica, que é uma formação que me dá muito orgulho de trazer, porque é uma formação que realmente faz transformações na vida das pessoas, né? As pessoas começam a fazer e muitas vezes são pessoas que já fizeram muitas outras formações em terapias, né? Mas não aprenderam como colocar em prática. E no Alquimia Akáshica você aprende como levar isso para sua vida. Tem as sessões também de registros akáshicos e tem os bate-papos como esse que eu trago aqui toda semana para vocês, né? Onde a gente compartilha experiências, onde a gente troca ideia e a gente cresce junto. Combinado? Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar minha tela aqui porque eu gosto de escrever, né? E eu acho que fica legal o material aqui para vocês irem acompanhando visualmente também, tá bom? Ah, e aproveitando, né? Antes da gente continuar, se você ainda não me segue, já clica em seguir e ativa o sininho, porque todos os dias tem conteúdo novo aqui. Me segue nas outras redes sociais também, Instagram, Facebook, Threads, TikTok também. Fique à vontade para me seguir, porque lá também tem conteúdos diferenciados. Então aproveita. Aproveita que são vários espaços criados, pensados para cada um de vocês. Combinado? E também compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma amiga, que talvez possa se beneficiar dessa informação. Às vezes a gente nunca sabe, né? E quando a gente compartilha, às vezes, o conteúdo, a pessoa devolve pra gente dizendo: poxa, muito obrigado, era exatamente isso que eu precisava ouvir. Então compartilha, não custa nada, né? Clica no botão compartilhar e mande aí para uma, duas, três pessoas, quantas pessoas você quiser. Combinado? Bom, mas vamos lá. Vamos entender então, né? O que é um trauma? Um momentinho. O que é um trauma? Né? O trauma, na verdade, a gente tem um conceito de trauma que diz que o trauma é um grande acontecimento na nossa vida que virou a nossa vida de cabeça para baixo. Isso é um trauma, né? Então vamos colocar aqui um grande
acontecimento que virou a vida de cabeça para baixo. Cabeça para baixo. Mas a questão aqui, na verdade, é que quando a gente ouve essa contextualização de trauma, a gente só pensa em coisas que são muito grandes, né? Um acidente de carro, não sei, uma caída, alguma coisa que eu sofri, né? Muito grande, muito grave, e aí me gerou um medo, uma fobia absurda. E na verdade, depende do ponto de vista do qual a gente olha, né? Um trauma realmente é um acontecimento que em algum momento da nossa vida virou a nossa vida de cabeça para baixo. A diferença é que muitas vezes ele nasce, né? O trauma nasce silencioso. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes ainda não temos a maturidade suficiente para entender que determinada situação nos gera um trauma. Por exemplo, na infância, né? A gente sofre uma rejeição na infância. Na escola, por exemplo, a gente é sempre o último escolhido para atividade, né? Uma separação dolorosa, né? Vivenciei a separação dos meus pais. Vivenciei a minha separação dos meus irmãos, porque eu fui morar em outro lugar, os meus irmãos ficaram, ou meus irmãos foram e eu fiquei. Um abandono que talvez você não se deu conta de que era um abandono na época, né? Seus pais se separaram, seu pai foi embora. E para você naquele momento foi simplesmente seu pai indo embora, né? Um comentário que você ouviu e que te marcou. Tudo isso são, né, experiências que marcam e deixam muitas vezes feridas. Feridas essas que acabam ficando presas em algum lugar dentro da gente. Seja no corpo, seja na nossa mente, seja na nossa emoção. Lembrem-se, né? Nós somos formados por corpos sutis. Então, não é só o nosso corpo físico que carrega feridas, né? A nossa mente, as nossas emoções também. E aí, o que isso acontece? O que isso faz com a gente? O que isso faz com você, querido buscador? É como se ele fosse deixando buracos na sua existência. E esses buracos, né, eventualmente, são preenchidos. São preenchidos de que maneira? São preenchidos muitas vezes com gatilhos, né? Que ficam ali guardadinhos. Hoje é uma palavra, né, bastante conhecida e bastante utilizada, né? Os gatilhos, tal coisa me gerou gatilho, né? A gente começa a andar em ciclos, por quê? Porque essa ferida, esse buraco continua ali. Então, de repente, numa outra situação que não tem nada a ver com um abandono, que não tem nada a ver com uma rejeição, que não tem nada a ver com um comentário maldoso que você armazenou, às vezes uma situação onde você está com as pessoas que você mais ama e de repente alguém fala uma palavra e essa palavra é suficiente para te acionar um gatilho. E esse gatilho faz com que você fique preso nisso. Faz com que você não possa desfrutar. E aí você começa a andar em círculos. E você não entende por quê. Você anda em círculos. Por quê? Porque essa situação acontece uma vez ou outra e toda vez que acontece, ela te gera um gatilho que te faz sofrer. Entende que não necessariamente precisa ser a mesma situação se repetindo, mas são esses buracos criados, né, pela sua mente que fazem isso com você. E muitas vezes, né, muitos de nós, ou muitas pessoas relatam, por exemplo, né, que uma das questões, uma das coisas que acontecem com elas é um aperto no peito.
justamente quando esses gatilhos, né, são liberados ou quando eles acontecem, né? E aí mas o que ninguém muitas vezes entende é a dimensão que um trauma pode limitar uma vida. Você simplesmente pode parar de buscar, né, na sua vida situações, né, que possam, veja como é importante você entender a profundidade de um trauma na sua vida. Você pode deixar de buscar, né? Você pode deixar de buscar oportunidades na vida por medo de estar exposto ao trauma. E muitas vezes isso não é nenhuma questão racional, isso não é nenhuma questão que pode acontecer, simplesmente é o seu medo te dominando. Então veja a profundidade da importância de você entender o que um trauma faz na sua vida. Veja que o trauma, como eu comentava, não é só grandes acontecimentos, pequenas coisas muitas vezes que aconteceram, nos marcaram profundamente. Coisas que se talvez a gente for comentar com uma outra pessoa, sei lá, eu vou comentar, por exemplo, com algum familiar ou com algum amigo, a pessoa vai dizer, nossa, mas que coisa tão besta e você está preso nisso. Sim, isso me gerou uma marca. Isso me gerou uma marca. E é essa marca que eu estou revivendo toda vez que uma palavra, que uma situação, que algo acontece que me remete a esse momento. Faz comigo. Então é muito importante você entender isso, né? A profundidade e a dimensão de um trauma na sua vida, né? Pela visão, e aí vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade, né? Espiritualidade. Pela visão espiritual, o trauma não é ou não está sempre ligado a esta vida. Em tradições, por exemplo, como a que eu trabalho, né, na terapia dos registros akáshicos, por exemplo, um trauma pode estar vinculado a um padrão kármico. Então aqui, pode estar vinculado a um padrão kármico, a um pacto feito em outra vida, em outra existência. Ou seja, né, dentro de tudo isso, um trauma pode estar vinculado, né, em um passado muito mais distante do que simplesmente a nossa infância dessa existência atual. Ele pode estar vinculado a algo muito mais antigo que eu carrego, algo muito mais ancestral que eu carrego ao nível, né, no nível da minha alma. E isso pode ser pessoal, pode ser familiar, pode ser comunitário. Esse é um tema muito importante que a gente vê dentro do Alquimia Akáshica, por exemplo, né? A gente descobre e discute, na verdade, né, qual é a origem, né, desses pactos, desses traumas, desses ciclos, né, que vivenciamos. E aí a gente entende que tem essas 3 diferenciações, por exemplo. Claro, isso é um estudo muito mais aprofundado, né? Requer mais tempo e requer que você vá desenvolvendo habilidades mais profundas para poder trabalhar isso, né? Mas é importante que você saiba que existe isso. Que um trauma não necessariamente é só seu ou veio só nesse momento, né? Você entender que isso pode ter raízes muito mais antigas e muito mais profundas. E que isso pode estar hoje refletindo e atrapalhando o seu desenvolvimento, o seu crescimento espiritual, né? E aí, o que acontece? Quando nós não olhamos para esses traumas, quando nós não olhamos para esses padrões, para esses pactos, para esses karmas,
eles vão passando de geração em geração e eles vão contaminando tudo que está ao nosso redor. Ah, mas eu me tornei uma pessoa má. Não, não, querido buscador, você não se tornou uma pessoa má. Você não se tornou um vírus. Quando eu digo contaminando, ele vai influenciando as pessoas próximas, né? Ou seria o nosso clã, por assim dizer. Até que, em um determinado momento, alguém resolve olhar para aquela questão e tratar. Por isso também que nós dizemos dentro dos registros acásticos que quando eu faço uma cura pessoal, eu estou curando o meu clã também. Eu estou curando, estou honrando toda uma ancestralidade, né, que veio antes de mim, e eu estou curando os que vêm depois. E os que estão ao meu lado também, porque eu estou limpando do campo álmico, do campo energético dessas pessoas, esses padrões. Mesmo que essa pessoa não tenha consciência dele, mesmo que a maneira da pessoa reviver esse mesmo padrão seja diferente da minha, eu estou propiciando isso a ela. Veja a importância de você fazer o olhar espiritual sobre os seus traumas. Não é só fazer um ritual, é despertar uma consciência crística, uma consciência a nível de alma, de que eu tenho essa questão. E não encarar isso como um defeito emocional, e sim como um chamado para a sua alma aprender algo que transforma essa experiência que foi traumática para você em força para você viver melhor, para você seguir atrás daquilo que você quer, para você viver em paz e propiciar que os que estão ao seu redor também possam desfrutar dessa paz. Quantas pessoas, né? Por exemplo, vamos colocar um clã familiar, que eu acho que o clã familiar, né? Que o círculo familiar, ele é muito mais fácil da gente entender alguns exemplos. Mas pensa você na sua família, um encontro de família. E aí você vai ver, né? No encontro de família você vai ver que tem aquela pessoa que deixa tudo mais leve, mais alegre, mais feliz. E tem aquela pessoa que deixa tudo mais pesado. Não é assim? Geralmente tem uma pessoa que se destaca por deixar mais leve e tem outra pessoa que se destaca por deixar mais pesado. E às vezes a gente não entende, a gente começa a entrar em conflitos com isso, né? Com essa discrepância. Nossa, tá todo mundo reunido e de repente alguém vai lá e faz alguma coisa que incomoda. Ou tá todo mundo feliz, né? Desfrutando e daí vai alguém lá, né? E a gente não entende por que isso. E são justamente esses pactos. E esses pactos ali, para vocês entenderem também nessa dinâmica familiar, né? Quando todo mundo acaba sendo influenciado, contaminado, é onde a gente entende que o processo de cura pode se expandir para todos também. Então entenda, né? Que um trauma não é um defeito emocional, é um chamado. Um chamado para um crescimento, para uma consciência melhor, para viver melhor. E aí, meu querido buscador, também tem uma coisa, né? Hoje em dia a gente fala, né? Não, mas vou ativar o poder da mente, vou trabalhar com o poder da mente, Você já deve ter feito isso, principalmente por seus traumas, né? Aquelas afirmações do eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. E aí você vai tentar fazer e o coração continua apertado. E isso acontece porque essas marcas, esses buracos que eu comentei com você, eles não ficam só na razão. Eles se instalam no seu corpo, na sua energia, até no jeito como você enxerga o mundo. Porque você começa a fazer uma leitura de tudo, de mundo, a partir dessa visão. E é aí, justamente aí, que entra
o trabalho da espiritualidade. É você conseguir acessar a lógica disso. É muito importante você acessar a lógica disso. Mas liberar o peso que ficou guardado. Por isso é tão importante, aqui vamos colocar aqui, importante. Você precisa curar seus traumas a nível de alma. E aqui eu quero trazer uma reflexão importante que eu tive nas minhas últimas aulas, né? Que a gente estava falando sobre isso, né? Não necessariamente sobre traumas, mas a gente estava falando sobre essa dinâmica, né? A gente estava falando sobre essa dinâmica de curar a nível de alma, né? De curar as coisas a nível de alma. E aí a gente estava, justamente, né? Uma aluna estava falando, né? Que ela passou por um processo de cura. E que quando ela finalmente passou através, né, do acesso aos registros akáshicos dela, quando ela passou nesse nível de cura, a nível de alma mesmo, né, porque ela já tinha feito terapia, ela já tinha feito psicoterapia, ela já tinha feito um monte de coisa, mas aquele aperto ainda estava aqui dentro. Aquela dor ainda estava aqui dentro. Ela já tinha racionalizado tudo isso, mas a dor ainda estava. E quando ela conseguiu acessar os registros akáshicos dela e trabalhar a nível de alma, esse processo de cura que ela já havia racionalizado, foi quando ela conseguiu tirar o peso das costas dela. Foi quando ela conseguiu chorar pela primeira vez por esse trauma. Sentir pela primeira vez essa dor. Imagine que ela já tinha passado por todo um processo de terapia. E aqui eu não estou desmerecendo o processo de terapia. Ela é muito, muito importante. Porque ela precisava racionalizar isso também. Mas ela me falou, eu nunca tinha conseguido chorar por essa questão. E eu consegui chorar por essa questão. E no momento que eu chorei pela questão, eu consegui liberar esse peso que estava no meu peito. Você consegue entender a dimensão disso? De uma pessoa que viveu 30 e poucos anos na vida dela, com essa dor no peito, sem saber o motivo, porque ela fala que desde pequena ela sentia esse aperto no peito. E de repente ela conseguiu liberar. Entenda, meu querido buscador, aqui eu não estou para demeritar a medicina, as psicoterapias, porque realmente eu acredito que se somos seres holísticos, que se somos seres integrais, o nosso processo de cura também é holístico, também é integral. Eu preciso do médico olhando por mim. Eu preciso do psicólogo, do psiquiatra, do psicoterapeuta olhando por mim. E eu preciso do terapeuta holístico olhando para mim. Eu preciso ter esse olhar integral sobre mim. Então entenda que no caso, por exemplo, desse exemplo que eu contei para vocês, ela passou por várias etapas no processo de cura dela. E quando a gente fala um processo de cura, é disso que a gente fala. São várias etapas, são várias camadas. E cada um dos acompanhamentos que a gente tem em cada uma dessas etapas, em cada uma dessas camadas é importante. Eles se complementam, eles não brigam. E é isso que eu quero trazer para vocês, esse nível de consciência também para vocês entenderem que tudo isso que nós falamos na Caixa Live, ele é complementar aos demais modos de tratamento que nós temos. Seria uma ignorância minha dizer para vocês, não procurem um psicólogo, não procurem um médico, façam uma cura energética e o seu corpo físico vai sarar também. Não é assim. E se alguém te promete isso, cuidado. Então veja como é importante você olhar para o seu trauma como um prisma com várias faces.
E a face da espiritualidade é a face onde você vai mais profundo, você vai lá na sua alma buscar a cura. Mas você precisa passar por todos esses processos. Você consegue me entender, buscador? Eu não quero pesar, eu sei que falar de trauma é falar de um assunto complexo, é falar de um assunto que para muitos de nós até ainda é um tabu, né? Porque muita gente vê como fraqueza trabalhar um trauma, né? Vê como fraqueza trabalhar uma questão psicológica, né? Vê como fraqueza trabalhar a espiritualidade. Então, meu intuito aqui é poder te ajudar a romper essas barreiras. E não é fraqueza você olhar para os seus traumas. Não é fraqueza você dizer que está sofrendo e pedir ajuda. Combinado? Não seja essa pessoa que encara como fraqueza o processo de cura. Porque não é. É um ato de coragem. Combinado, buscador? E bom, como sempre, né, pra gente continuar aqui, eu sempre gosto de deixar algumas ferramentinhas, né, para vocês poderem usar aí, para poder começar esse processo de expansão de espiritualidade que vai culminar com vocês trabalhando os seus processos de trauma. Né? A primeira ferramenta que eu vou deixar aqui para vocês é a meditação. Para escutar. Olha que importante isso. Olha que interessante isso. Escutar a sua dor sem julgamento. Você vai procurar um lugar tranquilo. Você vai sentar na cadeira, no chão. Por favor, busque um lugar que seja tranquilo. Que não vai ter alguém passando, que não vai ter alguém te interrompendo, que não vai ter alguém te chamando. Fique tranquilo, fique confortável para vocês. Para você nesse momento. Você vai fechar os seus olhos e você vai respirar profundamente. E você, conforme vai respirando, começa a pensar nessas situações, ou traz à sua mente essas situações de medo, de dor, e começa a observar onde elas se manifestam no seu corpo. É no peito, é no estômago, é na cabeça. De repente você pode começar hoje a fazer. Pega uma situação que te traga um sentimento de culpa. Veja onde a culpa se manifesta no seu corpo. Amanhã, pega um sentimento que te traga medo. Onde o medo se manifesta no seu corpo. Só não force. Não force nada, né? Observa o que acontece, reconhece, e você pode dizer mentalmente: eu vejo você. Eu aceito que você existe. Só o fato de você reconhecer e de você aceitar que ele existe, que ele está ali, é o primeiro passo para a cura. Ainda que pareça muito simples, é o primeiro passo para a sua cura. E você não precisa sair contando para todo mundo, tá? Você não precisa sair contando para todo mundo. Faça para você, guarde para você. Conte no máximo para o seu terapeuta, ou se você quiser me mandar um direct contando como foi a sua experiência, eu vou ficar muito feliz. Não precisa nem publicar nos comentários. Me manda um direct para que seja privada essa troca entre nós. E a outra ferramenta que eu quero deixar aqui para vocês, né, é o ritual de limpeza energética. E esse é muito importante você fazer, tá? Você pode fazer ele, por exemplo, logo depois de fazer a meditação. E não precisa que você faça um grande ritual. Você tem um incenso em casa? Faça a meditação, né? Faça a meditação para escutar a dor sem julgamento. Depois disso, pegue um incenso. Acenda o incenso e passe pelo seu corpo. Enquanto você está passando pelo corpo, vai agradecendo. Vai agradecendo, mas não se você quiser fazer uma oração, agradecer o seu santo de devoção, enfim, pode fazer. Mas agradeça principalmente a você por estar se permitindo se abrir para essa nova experiência, enquanto você está passando esse incenso no seu corpo. Ou você pode fazer um banho de ervas, jogar do pescoço para baixo. Não joguem da cabeça para baixo.
Porque pode entrar nos olhos, no nariz, nos ouvidos e não fazer bem. Jogue no pescoço para baixo. Banhozinho de ervas. Você pode fazer também. Mas nesse momento, agradeça por você estar se permitindo e deixe que essa fumaça do incenso, que esse banho de ervas vá levando embora aquilo que já não te serve mais. Você vai ver que com essas duas práticas, uma semana você fazendo isso, você já vai notar uma incrível diferença na sua vida. Você não tem ideia da transformação que isso promove na sua vida. E veja, e aqui eu tenho dito praticamente em todos os Akasha Live, porque eu acho que isso é muito importante também. Não se julgue, não se compare. Seja paciente com você. Cada um de nós tem um processo diferente de cura. Cada um de nós é um ser único. E é por isso também que eu, por exemplo, como terapeuta, gosto de trabalhar com os registros akáshicos. Porque cada pessoa que chega até mim pedindo ajuda é uma pessoa única. Ainda que pode ser que superficialmente o problema dessa pessoa seja o mesmo da maioria das pessoas, na profundidade ela tem camadas que fazem dela única. E é por isso que eu gosto tanto da terapia dos registros akáshicos. Porque ela permite trabalhar com a individualidade de cada um. E você vai aprender isso. Quando você aprender a trabalhar com registros akáshicos, você vai aprender isso. E você vai aprender mais. Você vai aprender que cada etapa da sua vida é única. Veja a complexidade e a profundidade disso. E veja, através dessa complexidade e dessa profundidade, o nível de cura que você pode chegar. Então seja paciente com você. A cura, ela não vem da noite para o dia. A espiritualidade não vai apagar o trauma como quem apaga com uma borracha, um escrito em lápis. Mas ela vai te ajudar a olhar para ele sem se perder dentro dele. Com essas pequenas práticas que eu passei hoje para vocês, se vocês fizerem todos os dias, e são coisas muito simples, buscadores, apliquem nas suas vidas. Vocês vão começar a perceber que as respostas, a leveza vai chegando conforme vai passando o tempo na sua vida. Então, querido buscador, fica o lembrete. Todo mundo carrega alguma ferida. Você não é um alecrim dourado que não tem. Você também tem as suas feridas. Mas você não precisa viver preso a elas. E a espiritualidade pode ser justamente esse farol que te mostra um caminho mais leve e possível. E é justamente isso que eu gosto na terapia dos registros akáshicos. E por isso eu vou deixar um spoiler aqui para vocês. Para você que ficou até o final, você vai estar recebendo essa informação em primeira mão, tá? Nos próximos dias, em todas as minhas redes sociais, então me acompanhe em todas elas, eu vou lançar uma promoção de Black Friday, tá? Que é para que você possa adquirir um pacote de sessões para usar durante um ano. Um pacote de sessões de registros akáshicos para você usar durante um ano, tá? Você vai ter um ano para utilizar. Ou seja, você vai ter um ano de orientação dos registros akáshicos, tá? Serão 3 sessões no total que você vai adquirir nesse pacote, tá? Investindo apenas o custo de 2. Ou seja, uma vai sair totalmente grátis para você. Então fique muito atento, muito atenta nos próximos dias nas minhas redes sociais. Quando aparecer, e aqui é outra coisa importante para você saber. Quando aparecer, vai lá e faça a sua inscrição. Já garanta a sua vaga no início. Porque sou eu, pessoalmente, manualmente, que faço a sessão de cada um de vocês. E a minha força de trabalho é limitada, né? Então, as vagas também serão limitadas. E uma vez que finalizarem as vagas, não tem como abrir exceção.
tá? Então fique atento nos próximos dias em todas as minhas redes sociais, me segue lá no Instagram, no TikTok, no Threads, no Facebook também. Fique atento que eu vou lançar esse pacote e você vai ter a oportunidade de ter meu acompanhamento como terapeuta de registros akáshicos durante um ano inteiro. Para você trabalhar traumas, para você trabalhar medos, para você trabalhar padrões. Para que ao fim dessa jornada de um ano, você seja muito mais leve e muito mais feliz. Combinado, querido buscador? No mais, eu agradeço. Agradeço do fundo do meu coração. Eu espero que esse tema de hoje chegue para você, te traga orientação, te traga clareza. Eu deixo um grande abraço e a gente se vê no próximo Akasha Live. Até lá!